tempo passou, estou até emocionada. A volta, de modo que eu espero que a gente possa agora dar continuidade semanalmente, porque acontece tanta coisa que realmente as pessoas sentem falta de informação. Bom, Ruth, vamos começar pelo começo? Vamos. Por onde você quer falar sobre o quê? Você quer começar a falar sobre a possibilidade de um final da guerra, que é o que todo mundo está esperando? Quais são as chances que a gente tem desse último acordo que os Estados Unidos está intermediando para o fim da guerra no Líbano? No Líbano. Bom, esse Amos Hochstein, que é o nome do distrito, ele esteve na terça-feira, na quarta, em Beirute, e esteve, logicamente, com o presidente, e teve com o primeiro-ministro, e com esse Nabil Yarad, que ele é também digamos assim, um representante do Hezbollah no governo e no parlamento do Líbano. E todas as informações que vieram de lá até quarta-feira era de que o Hezbollah estava interessado em cessar fogo. Esse era o interesse do Hezbollah, era o interesse também do governo libanês, que é que paga o pato, porque eles não têm nada a ver com esse problema, e todos os bombardeios que são feitos em território libanês território do Líbano, como um país, não é Hezbollah. Hezbollah não tem país. Hezbollah é uma organização terrorista que se apoderou de parte do país e tem representantes, inclusive, no parlamento libanês, e eles apoderaram a força com a grande parte do sul do Líbano. Isso já tem há muitos anos. A última guerra com o Líbano, a Segunda Guerra, terminou em 2006, nós estamos em 2024, esse governo do Hezbollah no sul do Líbano nunca terminou. Naquela época, em 2006, quando terminou a Segunda Guerra do Líbano, foi assinado um acordo que a ONU, que estava principalmente fazendo as negociações junto com os Estados Unidos e Israel, e saiu uma resolução de número 1701, dizia todos os itens o que devia acontecer, e foi organizada também uma força militar que não era nem libanesa, nem israelense, nem americana, era de vários países que são representados na ONU, que mandaram forças militares em nome da ONU, não em nome dos países. Em nome da ONU foi a UNIFIL, que seria responsável, junto com o exército libanês, de tomar conta daquela região, porque é a fronteira que separa o Líbano, e ali tem, do lado libanês, várias aldeias libanesas, e do lado israelense tem pequenas aldeias, principalmente Metula, que era uma cidadezinha, uma cidade muito pequena, mas muito bonitinho tudo, realmente um lugar lindo, que era atração turística, realmente, Metula, e que era ao lado da fronteira, a questão de 2, 3 quilômetros da fronteira, e como Metula, outras pequenas aldeias israelenses e kibbutzim.
Desde 2006, a resolução foi aceita por ambas as partes, respeitou. Durante esses anos todos, desde 2006 até agora, o tempo todo houve infrações de todo tipo e qualquer problema que poderia haver entre Israel e Gaza, que não tinha nada a ver com o Líbano. O Hezbollah tomava as dores também e lançava foguetes. E é preciso lembrar que a força de munição, de armas, a quantidade que o Hezbollah teve sempre foi muito maior e de muito melhor qualidade do que tinha o Hamas no sul de Israel. Eles recebiam armas muito mais poderosas, eles tinham também capacidade de produzir foguetes e outros tipos de munição, e como a passagem para o Líbano do Irã é completamente livre, porque se olha no mapa, você vê o Irã, faz fronteira com o Iraque, e do Iraque tem imediatamente o Líbano e tem a Síria, sem passar por Israel. De modo que havia uma facilidade, havia e há até hoje uma facilidade enorme de transferir, de passar armamento de tudo que é tipo do Irã. Mas eles não estão. Israel não está controlando agora isso, Ruth? Por enquanto, não. Enquanto não tiver esse acordo assinado, não tem controle, porque o que Israel quer conseguir, quem olha o mapa e vê que o norte de Israel está aqui, e o Líbano, em seguida tem o Iraque, o Irã e a Síria aqui. E tem um rio também que é do Líbano, um rio que é no Líbano, mas ele chega ao sul do Líbano, na fronteira com Israel, que se chama o Litânia, todo mundo fala. Israel exige, em todos os acordos também, assinado em 2006, que o Hezbollah recuasse até o limite desse rio, porque aí já não tem mais fronteira com Israel. É a única coisa que Israel quer, que na fronteira com Israel não existe a presença do Hezbollah. E não conseguiu, nunca. Porque o que eles não conseguiram no acordo, eles fizeram à força. E a população libanesa que vivia nessas aldeias ao longo da fronteira com Israel, a vontade deles é sempre que houvesse paz, porque havia contato com as cidadezinhas, as aldeias israelenses, que estavam com a possibilidade de receber turismo, que o local, a região, geograficamente, é muito bonito, o norte, com riachos e pequenas quedas d'água, e muita plantação, é uma região agrícola, e todo mundo poderia aproveitar dessa paz se não tem Hezbollah. Com os anos foram passando, e o que aconteceu, e que Israel não podia ver, porque Israel não tinha controle sobre o sul do Líbano, era que eles também escavaram túneis de dentro do Líbano até bem próximo à fronteira com Israel, sendo que a abertura, a boca desses túneis terminava dentro de desses mesmos moradores dessas aldeias no sul do Líbano, que Israel não sabia e nunca isso foi revelado, e só agora, depois que começou a guerra com o Hamas, e que o Hezbollah aderiu imediatamente, né, no dia seguinte
que começou a guerra com o Hamas, o Líbano declarou que está em guerra também, é que pela quantidade de foguetes que eles mandavam e a precisão desses foguetes e o ponto de partida, quer dizer, a plataforma de lançamento, era de locais que Israel não tinha a menor ideia que os Hezbollah tivesse lá, se apoderado daquele local. Só depois que Israel entrou com forças terrestres no sul do Líbano e avisou a população do local que abandonassem as casas, porque se eles não abandonassem, Israel ia bombardear de qualquer maneira, porque o interesse de Israel era bombardear os soldados, né, os terroristas do Hezbollah, que era sabido que eles estavam lá nas casas da população libanesa, que não era Hezbollah. E só então, quando Israel entrou com força terrestre, é que eles foram. A maioria das casas serviam de depósito de foguetes, de munições, de arma, que é tudo que é jeito, em todas as casas, todas, inclusive plataformas de lançamento desses mesmos foguetes. Essa era a força enorme. A gente não entendia como que eles podiam ter tanta arma, tanto foguete, e no fim foi saber que eles tinham centenas de milhares de foguetes muito mais precisos e numa quantidade realmente absurda que o Hamas nunca sonhou de receber, que era mais difícil, porque para chegar armamento trazido do Irã para o Hamas tinha que passar para o Líbano, do Líbano para a Jordânia, e a Jordânia tem fronteira também com Israel, mas acontece que tem um acordo de paz com Israel. Quer dizer, que a Jordânia também não queria se meter nessa guerra. A Jordânia é um país com um exército pequeno, embora muito bem treinado, mas é um exército pequeno. E a Jordânia não queria se meter nesse problema, porque 70% da ação da Jordânia são palestinos. A Jordânia não... Mas, Ruth, eu li que Israel conseguiu destruir alguns locais onde estavam mandando esses armamentos, esses foguetes. Sim, e está controlando também agora o sul do Líbano, não é isso? Sim, tudo que foi descoberto agora foi bombardeado, mas é muita coisa. E não é só lá. Depois que Israel entrou com a força terrestre, também foram em Beirute, quando Israel bombardeou lá, que tinha o centro, né, de direção do Hezbollah, que não estava ali no sul, e sim numa parte de Beirute que se chama Dahria. Tinham prédios onde estava a liderança e onde tinha o famoso bunker do Nasrallah. Sim. E aí Israel conseguiu chegar lá, mas Israel não tem foguetes, Israel tem que usar a força aérea, que realmente é muito precisa, muito poderosa, mas tem coisas que você só consegue ver de perto, depois que você está lá dentro. E aí conseguiram, inclusive, também o centro de informação, de dizer onde é que estão os líderes que eu queria liquidá-los, pensando que com a morte, por exemplo, do Nasrallah, que ia cair tremendamente a força de guerra do Hezbollah. Mas eles tinham sempre substitutos, não tinha problema, conseguiram matar o Nasrallah no bunker que ele vivia, não sei quantos metros, 20 metros abaixo
do plano de... E naqueles prédios onde moravam. Mas eles, como também o Hamas, eles se misturam com a população civil. Quer dizer, não é possível querer bombardear um apartamento onde mora o terrorista do Hezbollah, no apartamento ao lado, ou no andar de cima, ou no andar de baixo. São famílias de libaneses civis, que não tem nada a ver com o Hezbollah. Mas essa é a realidade, né? Mas exatamente agora a gente está em que ponto da guerra? A guerra continua digamos, agora começou a se sentir que está baixando o número de ataques, mas eles continuam atacando, lançando foguetes não tem um dia. A população do norte de Israel praticamente toda foi evacuada, mais de 60 mil pessoas foram evacuadas. Agora, por exemplo, os kibbutzim, grande parte dos agricultores, que é uma área agrícola que é a força econômica do norte de Israel, principalmente essas frutas que não crescem em lugar mais quente, como que é no sul de Israel, na zona central de Israel, e tem lá no norte. As maçãs, as peras, as cerejas, os morangos, todas as frutas especiais só crescem lá. Você não tem uma cerejeira em lugar quente, e lá está cheio de cerejeiras, entendeu? E todas carismas, que não existiam em Israel também, que foi plantado só depois, quando essa zona toda foi reabilitada, depois da Guerra da Independência. E lá tem água, é um fator... Essas frutas, tudo isso que a gente... São coisas que a gente está perdendo porque não tem quem colha, né? Exato. Então, por exemplo, uma vez, acho que até você me perguntou, porque morreram 4 agricultores estrangeiros. Não israelenses, e um agricultor israelense e os outros 4 estrangeiros, porque as frutas estão apodrecendo nas árvores, então não quebrar, o exército não pode impedir. Eles fazem, o exército avisa e comunica. E quando vem foguetes e que tem todas essas armas contra antimísseis e antiaéreos, eles comunicam que existe um foguete, mas agora, quando é uma área não habitada, não tem aviso. Por isso que... Por isso, quem tiver em estrada, quem tiver em campo aberto, não tem atraar, não tem aviso. Porque toda essa aparelhagem que avisa quando tem foguetes ou aviões ou essas naves, esses drones, tudo isso que tem possibilidade de saber antes e ver, não funciona em lugares abertos, que não têm construção, que não são habitados. Por isso que morrem. Sim. Esse é o problema. Então, você falou que está diminuindo, né, esses ataques, e é por isso que eles também estão querendo o cessar-fogo, né? Tá certo. Aí teve esse Orstein, ele esteve ontem aqui em Israel, ele saiu quarta-feira do Líbano, esteve ontem em reunião aqui de Israel. Ele
está otimista, porque ele sentiu que realmente o Hezbollah sofreu prejuízo enorme com essa guerra, tanto em vidas, eles perderam milhares de, eles chamam de combatentes, nós chamamos de terroristas. E muitas armas, muitos foguetes que eles tiveram que usar, que estava previsto para eles terem abastecimento durante anos, e eles tiveram que usar agora, e que eles não. E a morte de 6 ou 7 dos príncipes chefes, inclusive militares deles, os chefes principais fontes de ação militar. E eles estão querendo realmente cessar. Agora, todos os itens lá que não foram todos anunciados, mas ficou logo se sabendo de uma coisa que estava muito difícil, era a exigência de Israel de que, se o Hezbollah novamente começasse com as infrações diárias daquilo que foi assinado no acordo ainda desse 1701, essa resolução da ONU que data de 2006, e mais o que continua agora, e não houver um recuo das tropas do Hezbollah até o limite desse rio Litani, que Israel terá a liberdade de reagir imediatamente. Qualquer infração, eles jogam um foguete, Israel tem direito também de bombardear. Toma lá, dá cá. Não. Certo. E fora isso também, quem vai ficar na fronteira do sul são os libaneses, o exército libanês. Estamos falando agora só desse acordo. Lá, esse Orstein não está atuando lá. Estamos falando só que isso são negociações que estão acontecendo com representantes dos Estados Unidos, que é aceito por eles, é aceito pela ONU e pelo governo do Líbano, que lá nós temos um país por trás, né, mas no sul não tem. Na faixa de Gaza você não tem ninguém atrás, Hamas. Então, é outra coisa, é outro acordo, é outra gente, esse Orstein está atuando lá. E quando existe uma previsão para essa resposta definitiva do cessar-fogo? Não tem previsão, porque é uma questão de que Israel não aceita o fato de que eles vão continuar a ter a liberdade de manter tropas a 2, 3 quilômetros da fronteira com Israel, o Hezbollah. Eles não precisam disso, eles podem... Mas, Ruth, Israel já não avançou pelo sul do Líbano? Israel não avançou pelo sul do Líbano? Em que situação Israel está lá. E, apesar de tudo, eles têm ainda possibilidade de lançar. Eles continuam. Estava sentado o Orstein com a liderança do Líbano, presidente, primeiro-ministro, fazendo as conversações, e os foguetes estavam voando. Não, as pessoas não entendem, eu não sei qual é a língua que tem que se falar para as pessoas no mundo entenderem que Hezbollah e Hamas não são exércitos, não são forças armadas oficiais que representam e defendem determinado país. Não, é um bando de terroristas que não tem leis. Para eles não existem leis. Então, você não consegue negociar com terroristas
nos mesmos termos que os Estados Unidos, França, Inglaterra, Japão, Alemanha, acostumados a negociar. Como é que se negociou o final da Segunda Guerra? Não tem nem comparação em tamanho, em proporção, em número de mortos, os milhões, etc., que a Segunda Guerra Mundial. No entanto, você consegue negociar, porque são presidentes, primeiros-ministros de países. Os exércitos têm disciplina, existem leis, tem aquele convênio de Geneve, que diz o que pode e o que não pode fazer, mesmo dentro de uma guerra. Agora, com Hezbollah e Hamas, isso não existe. Não tem lei, não tem convênio de Geneva, não tem nada. Eles não respeitam nada. Eles só respeitam força. As pessoas não conseguem... Isso quer dizer exatamente o quê? Não vai ter acordo... Entre dois países. É entre um país Sim, e um bando. Mas aí, então está se negociando o quê? Se não existe essa possibilidade? Quem? Se tem, eles não estão negociando? Está se negociando um cessar-fogo. Estão negociando, sim. Agora, mas se eles não aceitam essas condições, então não vai ter cessar-fogo. Como é que vai ser isso? Mas acontece que, assim como eles querem cessar-fogo, Israel também quer. Para Israel não é nenhum carnaval. O que está acontecendo com o norte do Líbano é uma população de mais de 60 mil pessoas que há um ano saíram das suas casas. Norte de Israel. Norte de Israel. As casas não existem. As crianças não têm escola normalmente, trabalho. Os kibbutzim, que são produtores de muita coisa, têm fábricas e têm agricultura e tudo. Tudo isso está paralisado praticamente. Entendeu? Você não pode continuar até quando uma guerra? Já tem mais de um ano e um mês. Vai fazer um ano e 2 meses. Como é que você faz isso? É muita coisa, realmente. E, Ruth, em relação ao Hamas, a gente não vai poder falar hoje tudo sobre toda a situação, porque tem muita informação. Mas vamos só começar hoje com o norte e com o sul, e aí depois a gente continua falando sobre o restante. Com relação ao Hamas, também o Hamas levou um golpe muito grande, mas a intenção de Israel com relação ao Hamas é completamente diferente do que há com o Hezbollah, porque com o Hamas nós temos o problema dos reféns. Isso. E isso é uma peça que consegue impedir que Israel use de todas as suas possibilidades militares, força militar, contra o Hamas. Por quê? Porque o Hamas usa os reféns como escudo. Onde eles estão, eles não, os reféns não estão colocados todos juntos num lugar, eles estão completamente isolados uns dos outros. Um grupo está num lugar com este, no outro lugar com aquele. Existe também, além do Hamas, tem a Jihad Islâmica, uma outra organização terrorista que funciona lá no sul de Israel, na faixa de Gaza. Então, cada um deles está com 3, 4, 5, 6, porque agora só resta, quer dizer, o que eles dizem, que restaram 101 reféns. Se bem que até hoje nós não sabemos desses 101 quantos estão vivos e quantos estão mortos, porque eles negociam também os corpos. Para você ver até que ponto a gente chega, você tem que negociar a devolução dos corpos dos mortos. Primeiro, que você não sabe quem está morto, e segundo, esses que estão mortos, você não consegue receber os corpos. É uma coisa assim absurda. No entanto,
você vê o que faz o Beit Hadin, a Ben-Leumi Behag, esse tribunal internacional de Haia. De Haia. Declara que o Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Gallant são criminosos de guerra. Mas o Hamas não. Não. O antissemitismo é outro tema que a gente vai ter que falar à parte. Poucas horas, no dia 7 de outubro, em algumas horas, o Hamas matou 1.200 e poucas pessoas, civis, todos civis, a maioria mulheres e crianças. Matou, assassinou, estuprou, fez coisas horrorosas que nem os nazistas fizeram com os judeus na época, nos campos de concentração. Eles fizeram muito pior. Eles não são condenados a nada. E interessante, Ruth, se houvesse genocídio, né, em Gaza, não teria um crescimento. Eu não sei se você chegou a ver que houve um crescimento da população dos palestinos em Gaza de 2,5% em um ano. Que genocídio que tem crescimento de população? O genocídio diminui a população. Lá teve crescimento. Algum desses juízes que estão sentados nesse tribunal de Haia estiveram alguma vez lá em Gaza? Para ver como é que é? Eles nunca estiveram lá. Não. E não teve. E outra coisa também, os números... Uma cuspidela e você atravessa as fronteiras. Não é como na Europa, que as fronteiras são todas abertas, todo mundo passa, entra. Aqui não. Aqui Israel está no meio de bandidos. Só. Não tem um país em volta normal. Agora, lá nós estamos com um problema. Você não pode finalizar essa guerra em Gaza se você não tem uma solução que devolva os reféns. E as exigências deles em troca de receber prisioneiros terroristas do Hamas que estão presos nas prisões de Israel, que foram condenados, eles foram julgados, foram condenados. Não é que raptaram eles das casas deles, arrancaram eles das casas deles. Não, são terroristas que foram aprisionados. Por quê? Porque eles fizeram atos terroristas, que mataram, sequestraram, estão presos e foram submetidos a um tribunal, foram julgados, tiveram penas. Um tem 10 anos, outro tem 20, outro pode ter prisão perpétua, mas eles vivem em prisões normais. Eles têm água, eles têm comida, eles têm sanitários, eles têm médicos, se fica doente, são prédios confortáveis, tem luz, tem eletricidade, tem tudo. Eles querem comparar isso com a situação dos reféns que estão nesses túneis, sem água, sem luz, sem eletricidade, sem alimento, sem medicação, sem nada. É uma coisa absurda. Como que esses juízes não são pessoas idiotas, débeis mentais, são juízes. Você imagina que eles devem ser pessoas inteligentes. Isso é que preocupa, né, Ruth? O que preocupa também a Israel, a nós, judeus, principalmente, é esse antissemitismo que agora não se esconde mais atrás de nada. Ok. É aberto. Israel não pode lutar contra o mundo todo. Os judeus vão ter que, cada um no lugar onde está,
ver o que está acontecendo e tomar as suas decisões. Israel não pode defendê-los, Israel não pode mandar forças militares para todos esses países. Que Israel tenha embaixada nos países que têm relações diplomáticas. A maioria dos países europeus, e os Estados Unidos, Canadá e tudo, Israel, tem relações diplomáticas, tem embaixadores, mas os embaixadores eles não podem trazer os judeus e confiná-los na embaixada e tirá-los do país. São coisas absurdas, são países democráticos também, que você não pode imaginar que na Inglaterra, aqui na França... Holanda. O que está acontecendo? Holanda. É uma coisa tão absurda que não dá para entender. Agora, não é absurdo, Ruth, não é absurdo, é antissemitismo. É o antissemitismo. Okay, antissemitismo, mas existe uma coisa que se chama negociação. Não é que o povo de Gaza não está sofrendo. O povo de Gaza está sofrendo terrivelmente. Claro, muito, porque os bombardeios, eles ficam sem as casas. Israel comunica. É um drama. E vai bombardear para eles saírem. Ok, eles saem, mas depois eles não podem voltar, porque não tem casa. E não é só isso. Não tem casa, não tem luz, não tem água. Israel e não é só isso, né, Ruth? Ainda tem também que eles são torturados pelo Hamas. Eles não só passam por isso, como eles também ficam torturados. Eles são vítimas. A população de Gaza, a população civil que não é terrorista, eles são vítimas da maldade, da falta de humanidade do Hamas. Agora, o Hamas se aproveita disso. Aí diz, está vendo? Olha aí, eles não têm casa. Claro que eles não têm casa. Nós bombardeamos, por quê? Porque vocês estão lá. Mesma coisa nos hospitais, mesma coisa nas escolas. É tudo a mesma coisa, mas Israel esperava que o mundo tem uma organização chamada UNRWA, que é um ramo da ONU, que só lá com os palestinos foi criada na época da Segunda Guerra Mundial para cuidar dos como é que chamamos? Pletim. Refugiados? Hã? Refugiados? Refugiados. Só que os refugiados um dia encontraram um lugar para ficar. Só os palestinos não têm. Os únicos, já é a terceira ou quarta geração de palestinos que nasce, por exemplo, na Jordânia, ou na Líbia, ou na Síria, e eles continuam palestinos. Entendeu? Não tem fim. E essa organização, inclusive, foram fotografados e filmados que no dia daquele ataque, de 7 de outubro, existiam funcionários da ONU que estavam tomando parte naquele ataque. Você olha para tudo isso e você diz, você não consegue acreditar. Revolta, né, Ruth? A gente fica revoltado, porque as pessoas falam sem saber, né? Muitas pessoas falam do rio ao mar, né? Palestina livre. Do rio ao mar. E não Só sabem que eles nada. não sabem nem que rio, nem que mar. O Rio Jordão está aqui entre Israel e a Jordânia, e o mar é o mar Mediterrâneo. Quer dizer, entre o rio e o mar, o que tem? Tem Israel. Quer dizer, Israel desaparece. Aí entre o rio... As pessoas nunca viram um mapa. Nunca viram no mapa onde é que está a Jordânia, onde é que está Israel, onde é que está Gaza, onde é que está o mar, do rio ao mar. Do rio ao mar. É bonito, é um slogan bonito, né? Para eles. É bacana falar, estou na moda. Rio ao mar. Que rio e que mar.
A situação é extremamente dura e triste. Sabe, é inacreditável. Primeiro, você tem que acreditar que grande parte do mundo são ignorantes. Me parece que estudaram na escola primária, escola secundária, que viram uma vez um mapa. Onde é que fica o Oriente Médio, onde é que está Israel, onde é que está a faixa de Gaza. Eles não têm a menor ideia, eles falam... A ignorância mata, sabe? Eu me lembro do meu pai... Com certeza, tem né, essa frase, a ignorância mata, e mata mesmo. Que ele dizia, eu, na Polônia, porque ele nasceu lá, eu não pude estudar. Meus pais e minha família toda eram profundamente religiosos, eles eram desses Haredim, e de um agrupamento muito, muito religioso, fanático, que é proibido estudar. Além da Torá, você não estuda mais nada. E meu pai e minha mãe, jovens, com 18, 19 anos, abandonaram a Polônia e Hazru Becheila, quer dizer, se desvincularam da família e da Haredut, daquela religião, e foram para o Brasil. E quando nós nascemos e nos criamos, meu pai sempre dizia: a pior coisa que existe no mundo é a ignorância. Não pode deixar de estudar. Tem que estudar, porque a ignorância mata. Assim falava meu pai. Mas é verdade. A ignorância mata. E verdade. É verdade. A ignorância mata. É isso, minha amiga. A gente está com um probleminha, desde que a gente começou a nossa entrevista, a gente está com um probleminha de internet. Não sei se você está percebendo aí. Não, aqui não tem. Tá cortando, mas dá. Não. No geral dá para direto, mas está tendo pequenas falhas. Mas tudo bem, deu para. Mas teve algumas falhazinhas, só para explicar, porque às vezes teve umas. Né? Eu falei, você não ouviu, ou a tua imagem congelou? A tua imagem está perfeita o tempo todo. Sim, mas aqui congelou um pouquinho. Mas faz parte, a gente está aqui, tem que... Né? Ruth, vamos deixar para a próxima, eu acho que a gente tem muito assunto para falar, e a gente já tá num tempo legal. Na próxima sexta-feira a gente volta, e aí a gente vai falar sobre as outras implicações dessa situação atual. Sim, tá tem muita coisa para falar. Tem muita coisa, é verdade. Querida, muito obrigada. Israel está com 2 guerras permanentes. Essa guerra externa, que é com o Hezbollah e o Hamas, e a guerra interna de Israel, que dá política. Isso é outra história. Isso é uma história... outra guerra. Eu sei. A gente vai falar sobre isso. Tá bom, querida? Ok. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Ruth. Tudo de bom para você. E que a gente não seja surpreendida com foguetes ao longo da semana. Exato. Sem foguetes. Beijo, querida. Ok. Shabbat Shalom.